Os cavaleiros se levantam na direção do poder. Eles gritam ao ver o imperador que trouxe os invasores de joelhos. O imperador que esmagou os traidores. Eles gritam em louvor. Gritam que seu imperador é quem derrotou os infiéis. São os grandes defensores de sua fé. Os cavaleiros levantam seus braços em alegria e gritam que cruzaram oceanos, montanhas e desertos e conquistaram 3 continentes. Há uma silhueta majestosa em um cavalo na beira da montanha. Os cavaleiros continuam a gritar que são os grandes heróis de Lemúria. O nome deste nobre é Hércules, o imperador supremo dos 3 continentes, o imperador da luz divina. Este é Hércules I. Hércules ergue orgulhosamente sua espada enquanto ouve os elogios de seus subordinados. Era uma vez um imperador que transformou o ameaçado Império Lemuriano em uma grande potência que abrange 3 continentes. A história de Hércules começa desde cedo. No território de Lemúria, Hércules corre histérica, gritando que isso não acontecerá. Ele grita, cavalgando, que nunca quer ser imperador. Hércules é o 3º príncipe do Império fraco e moribundo de Lemúria. Por causa da morte de seu pai, o falecido imperador Hadrian III, o posto de imperador ficou vago. Inicialmente, ele não deveria ter sido admitido como herdeiro ao trono. Mas como seus 2 irmãos mais velhos eram muito mal educados e não encaixavam no papel de herdeiros, agora ele é forçado a assumir o lugar do próximo imperador. A ideia de ser o imperador de um país pequeno, e fraco aliás, de um grande país, é mais insuportável para ele do que qualquer punição. Hércules está bravo que, por causa de seus irmãos inúteis, ele agora é forçado a se tornar o imperador do país. Ele grita que quer viver uma vida calma e sem pressa pelo resto de seus dias. Atrás dele, a menina pergunta a Hércules para não ser tão egoísta. Hércules reconhece essa voz e percebe que já foi chamado. É Caroline. Ela é sua amiga de infância e costumava sempre ficar de olho nele. Hércules está bravo. Ele nunca imaginou que ela fosse chegar tão longe só para pegá-lo. Caroline cavalga atrás dele e pergunta por que está fugindo. E ele pergunta se ela ainda está correndo atrás dele. Caroline responde que, claro, se ela não correr atrás dele, não o pegará. Ela grita para ele parar de fugir e se tornar um imperador. Ele, com raiva, pergunta se ela está brincando. Ele não vai se tornar o imperador de um país fraco e vazio que logo será destruído. Em algum momento, Caroline estende a mão e o agarra pela nuca. Ela puxa-o abruptamente, fazendo com que Hércules desça de seu cavalo e caia ao chão. Ele não tem tempo de se acalmar nem de abrir os olhos, enquanto Caroline cai em cima dele. E orgulhosamente lhe diz que o pegou. Hércules apenas aperta os dentes de raiva e olha para ela com ressentimento. Anteriormente, o Império Lemuriano tinha um território que se estendia por 3 continentes e era a maior potência militar, econômica e cultural do mundo, deixando sua marca no mundo. Este império foi construído pelos elfos, sacerdotes, mulheres poderosas, todos elfos. No entanto, esse país, que outrora proclamava ser o estado mais poderoso do mundo, foi dividido por uma guerra civil em leste e oeste, e a metade ocidental do país foi destruída. O Império Lemuriano do Leste também continua a declinar devido às invasões de várias raças. Hércules reflete intensamente que um território que perdeu 60% de seus posses e ainda está em declínio, e o comércio de um país que está privado de muitas terras de cereais e acesso ao mar se torna quase impossível. Ele pensa que talvez essa seja a razão. Neste momento, um velho se aproxima dos rapazes no campo e pergunta como eles estão, como vão. Os jovens entendem que é o 19º imperador do Império Lemuriano, Hadrian, o 3º. Eles se curvam para ele e dizem que tudo vai bem, graças aos esforços de Isla. Ele diz que, se tudo correr bem, o país não passará fome este ano. Comemora isso e pede desculpas ao povo comum. Eles se voltam para Hércules, o pequeno ao lado deles, e perguntam como ele está, pois vivem em terras muito grandes, e eles decidirão como esse país se desenvolverá no futuro. Hércules não responde nada e lê um livro sentado. Diz para segui-lo, mas ele não obedece. Ele se aproxima dele e diz que vai dar uma turnê por essas terras e que ele pode terminar de ler o livro depois. Hércules levanta a cabeça, olha ao redor e começa a ler novamente, dizendo que é apenas um campo de trigo. Então, é melhor ele ler um livro. Pega o livro dele e diz que quem escreveu esse livro viu o mundo como ele é, e esse livro captura esse mundo. Ele diz que só de ler um livro
Ele não vai conseguir experimentar as mesmas emoções que na vida real. Hércules faz biquinho com essas palavras. Hércules olha ao redor e vê duas pessoas trabalhando. Ele pergunta ao pai o que é aquilo. Explica que eles colhem o trigo dos espigas para fazer pão com esses grãos, que eles comem. Ele percebe que as mãos deles estão ficando cansadas da foice e acha que parece desconfortável de usar. Hércules aponta para os outros e pergunta ao pai que tal usar algo como um pente em vez de paus. Fica sem saber o que os pentes têm a ver com isso. No final, todos tentam fazer o mesmo. Os trabalhadores dizem que é tão fácil e que suas mãos não ficam cansadas nada. A garotinha diz que assim ela consegue moer vários ouvidos de uma vez. Hércules explica que, ao invés de depender da força de uma mão, a fruta é muito mais fácil de puxar com as duas mãos, enquanto confia no próprio peso dela. E se fizerem uma pequena plataforma, até crianças pequenas podem fazer isso. Hércules diz que isso vai economizar um monte de esforço e aumentar bastante a produtividade deles. O pai dele diz que é ótimo. Pergunta como ele soube disso. E ele responde que eles existem desde o período Edo, criados por fazendeiros que estavam criando várias ferramentas inovadoras na época. Hércules fica silencioso, sem saber como se justificar com ele, agora ele, e diz que quer dizer que leu sobre isso em um livro estrangeiro. Seu pai diz com orgulho que seu filho é um sabe-tudo. Hércules pensa consigo mesmo que essa coisa não existe na biblioteca e nos arquivos deles. Hércules tem seu próprio segredo. Ele possui conhecimento sobre ciência e tecnologia mais avançadas, que mantém em sigilo. As pessoas costumam chamá-lo de prodígio infantil. E seu pai lhe deu tudo o que pediu. Mas é precisamente por esse conhecimento que ele perde sua liberdade e é muito superestimado. Retornando ao tempo real, Caroline exige que ele finalmente se torne imperador. Hércules olha enquanto Caroline coloca a mão em seu estômago. Começa a corar e pede que ela saia primeiro, porque ela é pesada. Caroline diz que, se ela sair, ele vai fugir de novo. Ela começa a dizer que sente algo sólido por baixo. Então Hércules, em pânico e histeria, começa a gritar alto. Caroline tenta persuadi-lo novamente e pede que ele se torne imperador. Ele tem o conhecimento e as habilidades para se tornar imperador. Ele recusa novamente e grita que nunca será imperador. Hércules, suando, diz que quer viajar quando crescer. É por isso que ele está apenas acumulando conhecimento agora. Ele não vai se tornar um servo deste país. Ao exigir que ela desça, declara firmemente que não permitirá que o príncipe de sua liberdade seja privado pelo imperador. Ela pergunta: isso realmente significa que ele não quer estar com ela? Hércules pensa nisso e a observa com dúvida. Caroline diz que ama e quer proteger o país onde seu pai, o imperador Adriano, governou. E ela sempre quis ver o novo império lemuriano criado por Hércules. Ela começa a chorar amargamente e diz que quer ver Hércules se tornar imperador. Ele, de repente, se levanta assustado e, em pânico, pergunta por que ela está chorando. Ela tenta dizer algo e solta um soluço. Hércules se supera e engole o choro. Humildemente, ele lhe diz que levará Caroline para uma viagem com ele. Ela se acalma e pergunta se é verdade mesmo. Ele, acariciando a cabeça dela, responde que é verdade. Ele fará qualquer coisa pelo que ela quiser. Ela pergunta se ele vai deixá-la ler um livro sobre artes marciais que sua mãe proibiu de ler. Ele diz para ela ler. Ela pergunta se ele virá tomar chá. Ele responde apressadamente que sim. Ela pergunta se ele se tornará imperador e ele responde, sem pensar, que sim. Há um silêncio. Hércules a olha e ela olha para ele expectante. Não há lágrimas alguma. Ela de repente o agarra pelo pescoço e arrasta-o. Ele grita, espalhando-se no chão. O que ela está fazendo? Caroline se vira e diz que um guerreiro deve usar qualquer arma para vencer. Foi o que o pai de Hércules disse. Ele chama dela de forma plaintiva e, horrorizado, grita para toda a floresta que ela o enganou. Assim, na presença de muitos de seus súditos, ele ascendeu com segurança ao trono e se tornou imperador. Hércules senta-se no trono, estala os dedos e puxa sua coroa, dizendo que é um saco estar preso em um país assim. Ele reflete em voz alta sobre o déficit comercial em andamento, o território que continua a encolher devido à invasão de outras raças. E por isso, a nação continua a perder sua viabilidade territorial. Ele não consegue acreditar que seu pai morreu governando um país assim. Diz, com desespero, que sua liberdade durou tão pouco.
E agora seu vida imperial começou. De repente, uma mão escura e enevoada aparece atrás dele, e então, toda a silhueta de uma mulher com cabelos longos que flutua no ar. Ela afirma que já lhe disse que ele está destinado a se tornar imperador. Ela lhe deu muito conhecimento sobre o mundo dos outros, então espera que ele tenha sucessor. É isso aí, ele tem muito conhecimento de outro mundo, mas que originalmente não lhe pertencia. A pessoa que possui esse conhecimento nasceu e foi criada no planeta Terra, em um país chamado Japão. Acho que o nome dele é um assalariado. Resumindo, todos os problemas que surgiram até agora, ele conseguiu resolver somente porque possui conhecimento de outro mundo. A razão disso tudo é obra dessa demonina bizarra. Roupas dela estão cobertas de sangue. Ela tem cabelos longos e escuros e um sorriso astuto. Ele pergunta a ela se ela tem alguma ideia de quanto tempo teve dor de cabeça por causa disso. Em outra vida, ele era uma pessoa tão entediante e estúpida. Mas, mesmo assim, o conhecimento certamente é útil. A feiticeira lhe diz que tem grandes esperanças nele. Ela o chama de um futuro grande herói e então desaparece. Hércules começa a gritar de nervoso, dizendo que está prestes a explodir de vontade de abdicar. Então entra outro homem e, com um suspiro, diz a Hércules que ele não parece um homem que acabou de assumir o trono, pois este é Christopher Augustus. Ele é o tio de Hércules. Hércules, desconfiado, pergunta se realmente é seu parente, embora ele não pareça de forma alguma um membro de sua família. Ele estende o dedo indicador e pergunta ameaçadoramente: de qualquer forma, foi ele quem sugeriu essa ideia ao seu pai. Hércules diz ao seu tio que, embora tenha tido 2 irmãos, ele o colocou acima deles. Ele o chama de aquele que o impede. Ele diz pensativamente que não se lembra de ter feito nada em particular. Mas Adrian conversava bastante sobre ele. Tio lista que Hércules poderia falar aos 2 anos, e aos 3 já sabia ler e escrever. Aos 4 já tinha lido todos os livros do castelo. Mas isso não era suficiente para ele. Hércules cobre os ouvidos e pede para que ele cale a boca. Além disso, meu tio ouviu dizer que ele inventou o sempucoque, aumentando assim a eficiência da colheita de trigo. E desde então, a produção de trigo deles vem crescendo exponencialmente. Tio diz, sorrindo, que o povo e o antigo imperador ficaram muito satisfeitos. De qualquer forma, sua ascensão ao trono, na opinião dele, foi a decisão certa. Hércules suspira profundamente e diz sonhadoramente: se ao menos eles se levantassem contra ele. Então o subordinado se aproxima e se volta para a majestade imperial em pânico. O tio, brincando com um sorriso, diz que um homem chegou que vai revolucionar a atmosfera. Hércules o informa que ele realmente é péssimo no timing. Este é Galfus Galanos, pai de Caroline. Ele pede desculpas a ele. Hércules diz que de agora em diante precisam discutir juntos as questões relacionadas à administração do império. Hércules tapa os ouvidos com as mãos por causa do barulho e comenta que agora entende de quem Caroline herdou. Então, um jovem aparece por trás e pede para ele não falar assim, porque Galfus é sempre assim. Isso é Lucanus Luculius, patriarca de Nova Lemúria. Hércules pergunta se Lucanus esteve aqui o tempo todo, e ele responde que é terrível. Hércules, resignado, diz que uma parente materna, um militar e um eunuco estão atualmente na sala. E ele mesmo é um imperador de 12 anos. Hércules se levanta e diz que este país está condenado. Ele tira a coroa e a entrega a eles, dizendo que podem continuar fazendo política por conta própria e que ele vai apenas se divertir na biblioteca enquanto tudo está indo por um caminho ruim. Lucanus diz, com um sorriso constrangido, que parece que não há nada que possam fazer, terão que confiar novamente na Lady Caroline. Um pouco mais tarde, Hércules olha sonhador para a janela e suspira, dizendo que nasceu em um mundo terrível, para se tornar o imperador de um país moribundo. Ele lembra dos rostos de seus cidadãos que imploram para que ele salve seus países. Ele se esforça, lembrando do barulho das pessoas. Ele fecha o livro e diz, dirigindo-se a eles, que são o único que lhe proporciona paz tranquila e relaxamento. Ele diz em voz alta que há muito conhecimento esperando por ele lá fora, mas apenas eles ajudam a conhecer sua verdadeira natureza. Ele sorri e diz que livros são o melhor companheiro para tirá-lo deste mundo estreito. Ele abre outro livro na expectativa do que tipo de mundo eles lhe oferecerão hoje.
Então Caroline surge abruptamente do canto e o chama em pânico. Hércules fica aterrorizado e grita com toda a biblioteca. Ele hesita e pergunta o que aconteceu, e ela diz com desagrado que ele está preso aqui de novo. Ela grita que o ouviu, porque ele está se esquivando do trabalho novamente. Hércules, ressentido, diz que eles contaram tudo para Caroline de novo. Hércules afirma que, como há tantas pessoas aqui, ele não precisa se envolver na política. Ele a lembra que não os força. Diz que apenas o título de imperador já é suficiente para ir. Caroline olha para ele com altitude e então pergunta se ele não entende nada de política. Ele fica bravo e pergunta o que ela acabou de dizer. Caroline vira-se e diz que é uma pena, mesmo ele sendo reconhecido por Adrian. Ela sai, dizendo que é uma vergonha, achava que Hércules seria capaz de resolver os problemas financeiros do país num instante. Diz que, aparentemente, estava enganada. Afinal, Hércules tem apenas 12 anos, então, as orelhas de Hércules se estremecem com essas palavras. Ela continua dizendo o que seu pai acharia se ouvisse aquilo. Hércules se levanta e pergunta se ela realmente acha que ele é uma criança. Ela se vira para ele e ele ri e diz que, claro, ele entende de política, mas o que ela achou? Quanto ele sabe sobre o mundo? Hércules resentidamente diz que será mais fácil do que nunca, assim que ele entender completamente qual é o problema. Caroline pergunta, mas ele não pode fazer isso agora. Hércules fica ainda mais bravo e diz que, se ela insistir, promete que vai melhorar a situação financeira do Império em 3 anos. Caroline o olha feliz. E ele põe uma condição de que, em troca, se ele realmente resolver todos os problemas, ela cumprirá um de seus pedidos. Carolina pensa um pouco. Depois concorda, dizendo que fará o que ele pedir. Ele diz, triunfante, que ela concordou com isso. Esta é a história da difícil jornada do jovem imperador Hércules, que usou seu conhecimento para conquistar 3 continentes como o imperador da luz divina. Nova Lemúria mudou bastante. Agora é mais conhecida como a cidade onde estão localizados 2/3 da riqueza do mundo. O Império acumulou uma imensa riqueza com o transporte de mercadorias através de seu território. A prosperidade do Império, sustentada ao longo dos anos, é apoiada pelo comércio de trânsito, ajudado por sua localização favorável. No entanto, esse comércio de trânsito possui 2 desvantagens. A primeira depende da situação política e das condições econômicas de importação e exportação no destino. E a segunda, neste caso, é que toda a riqueza inevitavelmente passará por um país vizinho, ou seja, o maior inimigo do maior império, o Reino das Peles. Hércules está diante de uma enorme estante de livros. Pega um, lê com interesse e então o fecha, tirando conclusões. Ele diz que isso significa que o Império Lemuriano precisa encontrar uma outra fonte de renda, independente do comércio de trânsito. Todos os poderosos começam a se alegrar, dizendo a Hércules que ele finalmente está motivado. Hércules bufando de raiva, mas não nega nada. Todos se olham surpresos. Sem perceber que isso aconteceu com ele, seu tio diz alegremente que finalmente tomou uma decisão. Agora, ele é o verdadeiro imperador. O crente fala com planos de que poderão evitar a destruição do Império Lemuriano. Hércules os observa com fadiga e diz que ainda não fez nada. O pai acaricia a garota dizendo que ela está indo bem, ela também está feliz e concorda. Hércules os encara com ódio. Ele recorda suas palavras de que iria melhorar o Império Lemuriano em 3 anos. Agora ele pensa como é estúpido, mas ele percebe que não há nada que possa fazer. O suor escorre pelo rosto dele, mas ao mesmo tempo, ele fica corado. Alguém se vira para ele e pergunta se não é uma loucura tentar melhorar a situação financeira em 3 anos. Hércules toca o livro e responde que é possível. Então ele começa exportando ligeiramente mercadorias. Ele diz que, com exceção do trigo, que é um alimento básico no Império, uvas e azeitonas também são cultivadas aqui. Elas são processadas nas principais exportações do Império, vinho e azeite de olivar. Essas são os principais recursos de exportação e financeiros do Império. Ele afirma que todos os países do mundo produzem esses bens, e que a produção artesanal do Primeiro Reino não está se desenvolvendo pior do que a do Império Lemuriano, pois devido à competição com eles, praticamente não obtém lucro. Ele diz que, para começar a reconstruir as finanças deles,
Está pensando em criar um produto especial de Lemúria. Todos ouvem com interesse. Então, a empregada chega até eles. Todos se viram. Ela tem xícaras e uma chaleira. Ela pega cada xícara, derrama o líquido e entrega às mãos deles. Todos olham para a bebida com tensão porque ela é preta. Eles não querem beber. Hércules facilmente dá um gole e diz aos outros para não segurarem. Ele foi acabado de fazer. Eles querem resistir e dizer algo. Hércules, sorridente, lhes diz para tentarem logo. Todos pegam uma taça, um deles diz alto que tem um cheiro estranho. Antes disso, todos cheiram desconfiados. Todos dão uma respirada longa e suspeitosa. Eles tomam um gole ao mesmo tempo com rostos calmos. O homem e Caroline fazem a mesma cara e se contorcem do gosto e dizem que é nojento. E o padre diz, com um sorriso, que ela se sente animada e que gosta. Caroline pergunta dirigindo-se a ele, isso é algum tipo de remédio? Está amargo demais para ela. Hércules responde que entendeu ela. Ele pega a xícara de Caroline e oferece para experimentar de uma maneira diferente. Ele adiciona leite, cuidadosamente mexe. Ele devolve a xícara. Caroline olha mais de perto e vê o rosto do gato na superfície da bebida, pintado com creme. Ela se alegra ao ver o gato. Hércules informa aos outros que o acrescentou às canecas deles, então, que eles tentem novamente. Todos experimentam juntos de novo. Então, seus rostos começam a brilhar com brilho suave. Dizem que agora está mais fácil de beber, mas a madre diz que gostou mais do anterior. Caroline se vira e diz, alegremente, que está muito gostoso. Hércules sorri e diz a todos apontando para a xícara que é café. Eles não entendem que tipo de café é aquele. Carolina se vira para o pai e pergunta se ele sabia sobre isso. O pai responde honestamente que não sabia, nunca ouviu falar de algo assim. Hércules, ele passa o dedo pelo restinho de espuma nos lábios de Caroline e diz que descobriu essa bebida no trem há alguns anos. Ela foi cultivada na igreja para que os ministros pudessem permanecer em vigor por bastante tempo. Ele diz que há poucas fontes de água neste país e que a água que se consegue é muito difícil de beber, por isso. As principais bebidas de Lemúria são vinho de uva e outra bebida que pode ser armazenada por bastante tempo. Se eles bebem, acabam ficando bêbados. Então, os aristocratas que têm dinheiro bebem chá, importado do Oriente. Mas ainda é muito caro por causa das importações. O café não tem métodos de produção estabelecidos e, acima de tudo, pode ser cultivado em condições de clima e solo de Lemúria. Foi natural que, se eles o vendessem como um produto especial do Império, atraísse alguma atenção. Todo mundo fica em silêncio. O padre apenas responde que está claro para ela. O tio de Hércules também responde que entende tudo. Concorda que esse café deve ser vendido como um produto especial. Ele se vira e diz com desagrado que não está impressionado. Ele não entende e pergunta ofensivamente o que isso significa. Ele diz isso só para mostrar a eles esta bebida. Comprou um conjunto de chá em um dos países de seda do Oriente, porcelana branca, que, tecnicamente, foi criada para beber chá e importada. Mas todos ficam em choque com a revelação de que ela, na verdade, foi feita em Lemúria. O sacerdote diz que isso é impossível, que essa porcelana branca não é uma patente do país da seda do leste, nem mesmo os primeiros reinos têm essa tecnologia, quanto mais Lemúria. Hércules ouve e toma seu café com tranquilidade, dizendo que isso é bonichina feita em Londres, por volta do século XVIII. Eles não entendem o que é Londres. Hércules ignora e continua, dizendo que a cor branca dessa porcelana é obtida a partir de ossos de animais. Hércules explica, o que quero dizer é que, até agora, toda a porcelana que fabricávamos era preta, então, decidi substituí-la por branca. O tio de Hércules pensa, na verdade, ainda está em fase de experimento, mas a cor branca é muito bonita. Tomado por uma emoção, puxa e grita, que já é uma maravilha. Hércules sorri resoluto e declara que o café e a porcelana serão vendidos como produtos especiais do Império. Todos, alegres e animados, concordam com ele. Caroline diz que, graças a isso, há esperança de uma leve recuperação financeira. Seu pai é convidado, entusiasticamente, a começar a vender a porcelana para aristocratas e comerciantes. Mesmo conseguindo, a melhora na situação financeira do Império levará pelo menos 5 anos. Ele entende que precisa acelerar isso para 3 anos. Ele se dirige à janela, observa o céu e diz que agora tudo o que resta é revisar os documentos administrativos no Castelão.
Ele há uma pilha de livros. Senta e lê um deles. Começando a desenhar na lousa, usando uma régua. Desenha tudo, suspira cansado e bebe seu café para se animar. 6 meses após começar a revisar os documentos, ele finalmente descobre o problema. Os livros, rolos e documentos estão espalhados por toda parte, ele diz, olhando para as linhas de tendência no desenho, como esperava. O aumento dos gastos militares e a deterioração na eficiência fiscal são os principais obstáculos ao crescimento econômico. Mais tarde, ele reúne uma mesa redonda para negociações. Hércules diz que tem muito trabalho pela frente, que tudo está preparado e que podem começar já. Pedindo desculpas pelo encontro repentino, ele acredita que precisam agir com urgência contra o Império. Todos os funcionários estão sentados, confusos, questionando se isso é realmente normal. Já que Hércules só tem 12 anos, Hércules bebe seu café. Caroline irrita-se com aqueles que fazem comentários sobre ele. Hércules afirma que começarão então, e chama a atenção do menino ao lado, dizendo que nunca o viu antes. O garoto, em pânico, responde: "Me chamo Crow. Hoje vou ser responsável." Hércules sorri e pede a Crow que fale sobre o sistema de impostos. Ele escuta e começa a explicar. O sistema imperial de impostos é composto por 6 tipos principais: imposto sobre a terra, imposto sobre a cabeça, imposto comercial, imposto de importação, imposto militar, imposto de emancipação para servos. Ele conclui acrescentando que eles têm um monopólio sobre o sal. Hércules agradece e diz que ele está indo bem, que continue no mesmo espírito. Crow pensa convulsivamente que foi elogiado. Hércules começa a generalizar sobre os sistemas tributários mencionados. Que o imposto sobre a cabeça, o imposto ao comerciante, a importação, a emancipação dos servos e o monopólio do sal devem ser abolidos ou revistos. No começo, todos congelam suas expressões, digerindo a informação. E depois gritam: "Como assim? Como vão arrecadar impostos se cancelarem tudo?" Hércules pede que todos se acalmem e promete explicar tudo agora. Primeiro, ele fala sobre o imposto sobre a cabeça. Hércules explica: "Esta é uma lista com informações sobre as pessoas no império de quem eles arrecadam o imposto sobre a cabeça." Hércules pede a Crow para dar uma olhada e pergunta o que ele acha. Crow analisa e responde: "Tem mulheres demais aqui?" Hércules grita: "Isto é um ponto. Além disso, há muitas pessoas com deficiência aqui." Ele afirma que o imposto sobre a cabeça é maior para homens do que para mulheres, sendo ainda menor para pessoas com deficiências físicas. Essas folhas de papel mostram que uma família de 4 homens e 2 mulheres pode receber benefícios fiscais simplesmente escrevendo que há 2 homens e 4 mulheres na família. Alguém se levanta e afirma que há 10 milhões de pessoas no país, que não é possível verificar toda a população. Hércules concorda, dizendo que é por isso que, desde que os cavalos não possam verificar de outra forma, as pessoas começaram a atribuir a si mesmas deficiências visuais e auditivas, e a fugir dos impostos de qualquer maneira. Hércules dirige-se a todos os políticos e pergunta se podem afirmar com segurança que essas informações estão corretas. Hércules, calmamente, bebe seu café e diz que não precisa de um sistema de impostos que não arrecada corretamente. Então deve ser abolido. Todos ficam em silêncio, se olhando. Crow pensa, achando aquilo incrível. Esses burocratas barulhentos estão agora em silêncio, sem falar nada. Hércules se vira para Crow, pede desculpas por muitas perguntas e pergunta como é cobrado o imposto sobre o comércio. Ele explica: a taxa de imposto de um comerciante é calculada com base no lucro e no tipo de produto. Hércules pergunta como Crow descobrirá o valor exato de seus lucros de vendas. O menino, ouvindo, responde: de suas palavras. Hércules grita novamente: é isso! Aqui, de novo, dá pra mentir. Pobre Crow mal consegue se segurar. Hércules afirma que os comerciantes podem falsificar números. É verdade que o imposto sobre o comércio gera uma renda significativa, e eles devem pagar o que ganham como obrigação nacional. Ele explica que, por isso, não vai alterar a política de tributação comercial, mas devido ao tempo de trabalho e ao número de pessoas envolvidas, não podem fazer inspeções, então precisa ser revista. Ele continua, lendo, que o imposto de importação apenas atrasa o fluxo de mercadorias e gera uma receita pequena para o tesouro,
Depois vem o imposto pela libertação dos servos, nos dias atuais. Os servos não são mais isentos, Hércules pergunta. Por que ainda existe esse antigo sistema de impostos? Ele responde: ambos serão abolidos. Crow pensa que 4 sistemas fiscais foram eliminados ou enviados para revisão num piscar de olhos. Hércules olha a lista, e eles finalmente chegam ao monopólio do sal. Hércules menciona que essa política, adotada durante o reinado do imperador Adriano, ajudou o império a garantir uma nova fonte de renda, pois o que não podiam arrecadar pelo imposto sobre a cabeça, compensavam com a venda de sal, vendendo por 30 vezes o valor normal. Hércules explica que o sal é necessário às pessoas, então elas compram independentemente do preço. Ele então encontra algo estranho aqui. De trás, a figura do sacerdote aparece com uma bandeja que segura um saco. Todos reagem em pânico e horror ao ver o sal. Hércules afirma que o sal não é ilegal, é sal natural. E eles não monopolizam o que é. Crow olha, sem entender. E Hércules chama Caroline, pedindo para ela experimentar. Ela prova, e Hércules pergunta como está. Ela responde que é sal comum. Pensa que é melhor e mais barato do que o sal monopolizado. Hércules afirma que esse sal ilegal é muito melhor do que o sal monopolizado pelo império. Além disso, é vendido na mesa imperial a um preço razoavelmente baixo. O fato de esse sal estar sendo vendido na rua mostra que ele retruca que alguém puxando as cordas sorrateiramente atrás, todos os políticos ocultam seus rostos e olhos. Hércules ameaça os homens. Se vocês não estão rindo do sistema de impostos que foi deixado por meu pai, então, silêncio mortal. Crow questiona por que a tensão repentinamente aumentou. Hércules sorri amplamente e pede desculpas. De repente, todos olham para ele com choque e perplexidade. Diz que esse sistema é instável e ruim, pois foi criado apenas para compensar o sistema fiscal quebrado. E por isso, vão cancelá-lo também. Todos o olham em horror. Hércules acrescenta que está disposto a ignorar a questão do sal contrabandeado. Começam a escutá-lo com atenção. Retraem-se. Hércules faz uma última condição: que os comerciantes formem um sindicato. Todos olham questionando. E Crow começa a refletir. Hércules diz que ao usar métodos tradicionais para comerciantes, fica claro que eles falsificam a quantidade de renda, e é impossível acompanhar exatamente o que eles estão fazendo. Se formassem um sindicato, o número de pessoas que precisaria fazer isso seria menor que o número de pessoas que teriam que fazer, a renda da checagem seria reduzida. E poderiam fazer um controle cruzado entre sindicatos e comerciantes, e entre outros sindicatos. Isso permitiria ao governo obter algum grau de controle sobre a economia com a ajuda dos sindicatos. Alguém diz que há preocupações de que, se um sindicato for formado, isso levará a preços mais altos se eles definirem o preço de uma coisa. Ele não acha que isso incentivará outros a aumentarem os preços também, para que possam obter lucro. Diz que muitos aqui acreditam que o comércio é um negócio vil, que o dinheiro não é ganho apenas comprando, mas fazendo lucro. Hércules diz que o governo não deve simplesmente comprar e vender, mas pensar e refletir. Hércules está indignado com a ideia de que até mesmo ganha a vida com isso. Hércules diz que, se não há tantos compradores, eles só precisam unir os comerciantes para descobrir como vendê-los. Se apenas aumentarem o preço de algo, ninguém comprará e ficará apodrecendo. Ele acrescenta que também sabem que os comerciantes formaram sua própria união, embora não oficialmente, então sugere usá-la a seu favor. Dirige-se a eles como cavalheiros, estala os dedos. Diz que inventou um novo sistema de impostos e gostaria que contribuísse. Hércules está distribuindo panfletos para todos. Hércules diz que aqui não há imperadores ou burocratas neste momento, são apenas um grupo de pessoas que querem restaurar o Império Lemuriano e aquelas que podem fazê-lo manem. Hércules orienta a todos que não hesitem em desafiar sua decisão. Todos estão lendo intensamente os documentos, e apenas permanecendo em silêncio. Hércules percebe a reação deles e diz que, na verdade, acredita que eles recebem pouco atualmente, então, se implementarem com sucesso as reformas fiscais, ele mesmo garantirá que seus salários sejam justos. Hércules sorri, e sugere que todos devem poder fazer o que quiserem fazer. Todos começam a pensar ativamente, e dizer que gostariam de perguntar algo
há perguntas, e que gostariam apenas de discutir em detalhes com motivação. Um debate acalorado começou na sala de reuniões, que durou 3 dias e noites, e como resultado, após inúmeras melhorias e ajustes, um novo sistema de tributação foi finalmente criado, que foi divulgado em todo o Império. E 2 anos depois, após a revelação do novo sistema de tributação, as receitas fiscais do Império aumentaram cerca de 1,5 vezes. E o uso de impostos, como os custos de pessoal do Palácio Imperial, foi revisado para reduzir os custos do Tesouro Nacional. Ademais, todas as riquezas que faziam parte do patrimônio da Casa Imperial, e que não representavam valor histórico, foram vendidas uniformemente. Assim, o tesouro do Império Lemuriano começou a se recuperar com segurança, e o novo imperador Hércules, com apenas 14 anos, recebeu apoio firme de comerciantes que sustentavam a logística nacional. Hércules foi descompactado nesta grande conquista. Ela acredita que ele realmente será capaz de resolver os problemas financeiros do Império em menos de 3 anos. Hércules orgulhosamente diz que sabe disso. Então, por que ela não lhe dá um afago na cabeça? Ela felizmente estende a mão e concorda com isso. E então, ele fica intensamente vermelho, vira-se de lado e fica nervoso. Ela se vira para ele e pergunta se ele tem certeza de que quer sair para a cidade. Se forem a um lugar tão lotado, certamente vai causar barulho. Hércules responde que está tudo bem, porque para Caroline ele ainda é o mesmo Hércules de sempre, e aos olhos do resto do mundo, ele não é quem eles pensam que ele seja. Caroline se vira para ele e pergunta se ele usou algum tipo de magia. Ele pede apenas para ela não o chamar por majestade ali. Ela responde que, de qualquer forma, faz uma reserva e pergunta se ele não vai sair do castelo disfarçado com magia e fugir de seus deveres oficiais. Ele responde que Christopher e os outros cuidarão disso. Ele estende a mão para ela e diz que hoje quer apresentar Caroline a 4 pontos turísticos de Lemúria. Ela olha para ele surpresa e corara. Eles caminham em meio aos mercadores da cidade. Eles chegam ao museu. Hércules diz que essa é a primeira atração que quis mostrar a ela. Carlina fica surpresa e diz que há tantas obras de arte aqui. Ela pergunta que tipo de lugar é esse. Hércules orgulhosamente responde que ele o construiu. Ela fica chocada. Ele pergunta se ela lembra quando abriram o depósito durante a fiscalização financeira. Ele diz que naquela época ia vender algumas obras de arte excedentes para recompor o tesouro, mas havia muitas coisas de alto valor histórico e coisas que eram demais para vender. Ele teria sido amaldiçoado, como ele acredita, se tivesse vendido esses objetos. Ele diz que havia tantos deles que decidiram colocá-los em exibição aqui. Ela o ouve atentamente e olha ao redor. Ela para em um item e pergunta se essa fase foi armazenada em um depósito nacional. Hércules responde que isso é propriedade privada de um aristocrata. Originalmente, estava planejado exibir apenas objetos de arte do castelo. Mas os aristocratas insistiram que também queriam mostrar sua riqueza. Hércules diz, com um sorriso, que eles cobrarão um valor pelo lugar, e os visitantes pagarão uma taxa de entrada. Assim, eles ganharão muito dinheiro. Hércules não vê qualquer reação de Caroline. Ele fica indignado e olha para ela, pensando que essa não é a reação que esperava. Então aquela pessoa aparece e diz que isso é verdade porque mulheres não se interessam por vaidade masculina. Hércules a encara ameaçadoramente e diz para ela parar de aparecer do nada. Ela responde que está apenas lhe dando um conselho. Ela afirma que Carolina sabe pensar. Como todas as pessoas, parece que ela ainda não cresceu o suficiente para amar a arte. Pergunta se ele deveria usar algo mais simples. Hércules escuta e começa a refletir se ela realmente se interessa por arte. Hércules decide então ir ao próximo local. Diz que a próxima atração é a feira de rua. Ele costumava vir aqui com frequência. Todo mundo trabalhando duro, vendendo pão, lavando coisas, separando grãos de tudo mais. Caroline vai e fala com surpresa que aqui está tão animado. Ela nunca esteve em um lugar assim antes. Hércules diz que desde os dias em que Lemúria era a capital de 2/3 da riqueza do mundo, sempre há muitos bens diferentes nas prateleiras aqui. Na verdade, como não tinham nada que atraísse as pessoas, decidiram construir um museu bem ao lado do mercado. Mas por outro lado, assim atraem as pessoas para irem ao mercado e comprarem vários bens. Ele diz que também há artesãos aqui. Então eles até podem fazer uma lembrança com o nome e a data dela, mesmo que não seja uma moeda. Carolina fica genuinamente surpresa e feliz.
Ela vai e fala que parece que esse lugar ficou tão animado graças a Hércules, que concorda. Ele pega algo, entrega a ela que pergunta o que é. São as algumas joias que ela está olhando. Hércules diz em voz alta que os olhos de Caroline são como rubis, e depois afirma que eles são ainda mais bonitos que os rubis. Ela cora, e diz que ele está elogiando ela. O rapaz diz que se ela gosta de algo, que avise, que ele comprará para ela. Ela recusa e diz que é demais. Então, com vergonha, ela diz que não precisa. Desde que nasceu na família Galiano, seu pai, um militar, a ensinou apenas artes marciais para proteger Hércules. Ela sorri e diz estar certa de que não ficaria bem com nenhuma dessas colares se ele as der a ela. Hércules então pergunta se isso significa que ela não quer uma recompensa do imperador. Questionando se ela por acaso tem um namorado, há um silêncio constrangedor. Ela diz, em pânico, que não era isso que queria dizer. Hércules ri e pergunta por que ela simplesmente não aceita. Ele só quer dar para ela um presente. Ele diz que Carolina é muito bonita. Ela vai ficar bem com qualquer coisa. Ela fica ainda mais corada. Ela se vira e pede para ele não lhe provocar mais. Ele pensa orgulhoso e com um sorriso que é exatamente isso que ele quer. Carolina se volta e olha para a mesa com decorações. Ela percebe um colar. Ela olha para a mesa com decorações. Ela percebe um colar, uma pedra grande e escura. Hércules percebe a reação dela e pergunta se ela gosta de alguma coisa. Ela sai e diz que não é bem assim. Ela não gosta de nada aqui. Hércules reflete que, dadas as circunstâncias, provavelmente não vale a pena mostrar um aqueduto em construção. Uma estrutura de ponte com um canal para fornecer água através de um desfiladeiro ou rio. Ele reflete e entende o que precisa ser feito. Eles olham como os cavalos correm em competições. O rosto de Carolina está cheio de alegria infantil. Ela aprecia a corrida de carruagens. Ela realmente queria visitar aqui. Hércules diz que achou que Caroline talvez gostasse de corridas de carruagens. Ela concorda alegremente e diz que todo mundo gosta. Ela diz que corrida de carruagens é um teste do vínculo de confiança entre cavaleiro e cavalo, cavalo contra cavalo, homem contra homem em uma batalha acalorada pela velocidade. Carolina diz com confiança que não há ninguém que não goste disso. Ela diz com entusiasmo que o cometa vermelho, Chinotus quadriga, é especialmente legal. Ele é um jockey muito popular, que ganhou muitas corridas desde sua estreia. Hércules responde brevemente que entende. Como resultado, todos os heróis da corrida acenam adeus ao público. Caroline diz com um suspiro que a corrida de hoje acabou. De repente, todos os músicos começam a tocar a trombeta. Emitindo um som, ela vira a cabeça e vê seu pai segurando um lenço alto, e em seguida, abaixando-o epicamente. De repente, pessoas com cavalos entram na arena novamente a uma velocidade enorme e furiosa. Caroline olha tudo em choque. Ela não entende o que está acontecendo. Decidiram realizar 2 corridas. Desde o começo, não havia ninguém que quisesse correr. Desde o início, ela achava que havia apenas uma corrida. Hércules afirma que adicionaram mais portões quando reconstruíram o estádio. Caroline o ouve, admirada. Ele diz que esse estádio tem enfrentado dificuldades financeiras há muito tempo, e ainda sofria com a falta de manutenção. Então decidiram reconstruí-lo, de acordo com um projeto Novon. Hércules, com complacência, afirma que, no final das contas, é mais barato reconstruí-lo do que consertá-lo. Ela o interrompe e grita para ele olhar o cometa vermelho, Chinotus. Hércules fica em silêncio, e ela grita que nunca o viu antes pessoalmente. Ele reflete que, se ao menos ouvisse um pouco mais sobre o que fez. Ele olha para Caroline, feliz, e então sorri, pensando que, na verdade, também é bom. Saem do estádio, Caroline pula de alegria e diz que foi tão ótimo. Ela não consegue acreditar que ele foi por isso no último minuto. O cometa vermelho totalmente justificou seu nome para ela. Hércules, tristemente, diz que ela completamente esqueceu dele. No fim da corrida, ela se curva para ele e pede desculpas, dizendo que está muito arrependida. Hércules passa por ela e diz que ele sabe que está tarde, mas se ela gostaria de dar uma caminhada até o último lugar. Ela o segue e pergunta para onde ir. Hércules se vira para ela e responde sorrindo que eles irão até o mar. O rosto de Caroline começa a escurecer. Hércules não entende o que está acontecendo. Não é o mar um lugar clássico para caminhar e namorar? Ela responde que nunca ouviu falar de tal coisa. Diz que o mar é onde termina o esgoto de Lemúria. É o pior lugar que você pode ir. E fede.
É sujo. E é simplesmente nojento. Hércules entende que esses lugares para namorar foram escolhidos no outro mundo. Ele sorri e diz que está tudo bem. Ela continua recusando. Ele a empurra e diz que está tudo bem. Ela não cede e resiste. Quando eles chegam ao mar, ele a informa sobre isso, e ela lentamente abre os olhos. Ela olha para o vasto mar, refletindo os raios do sol. Ela observa tudo com fascínio. Ela olha ao redor e fica surpresa ao dizer que aqui não há lixo algum, e a água é tão limpa e não fede. O porto costumava estar cheio de resíduos de peixe, mas agora está tão limpo. Hércules diz que é tudo graças à lei. Ele diz que até agora, todo o esgoto e lixo de Nova Lemúria era despejado no mar. É por isso que o porto estava muito sujo, às vezes. Isso causava epidemias. Ele diz que foi por isso que construiu aquilo para resolver essa situação. Aponta para o edifício e imediatamente diz que é uma estação de tratamento de esgoto. Explica que isso permite que toda a água residuária de Nova Lemúria passe por uma série de filtros antes de ser despejada no mar. Diz que agora há uma lei contra jogar lixo nas ruas. Diz que vai criar uma nova função responsável pela coleta de lixo e limpeza, e para evitar o lixo perto da capital. Decidiu jogar todo o lixo em algum lugar afastado dela. Carolina diz que não consegue acreditar que ele se esforçou tanto e criou uma lei para remover todo o lixo. Será que isso é realmente tão necessário? Hércules se aproxima dela e diz que sim. Puxa para si. E a beija na testa. Sorrindo, fala que, como vai sair para um encontro com alguém que gosta, seria bom que as ruas estivessem limpas. Ela começa a ficar vermelha. O calor sobe. Ele alonga as mãos ao pescoço dela, coloca elas no colar, e diz que a pedra azul fica ótimo com seu cabelo vermelho. Ela fica surpresa e diz que é o mesmo colar. Ele responde que achava que ela gostava dele quando ele estava observando. Ele diz que serve muito bem nela. Ela hesita por um instante, e depois agradece com um grande sorriso. Eles permanecem por um longo tempo, sem movimentos desnecessários. Como se Hércules estivesse esperando algo. Após uma pausa, ele diz abertamente que quer que ela lhe recompense. Ela o olha em pânico, e ele diz que quer que ela o beije na bochecha como um sinal de gratidão. Ela lembra que disse que faria qualquer coisa que ele pedisse. Ele diz que, até hoje, trabalhou muito para deixar tudo ótimo. Hércules vê sua reação. Ele começa a se perguntar, não queria pedir muito, mas não é muito cedo para pedir a ela beijá-lo? Ela se aconchega a ele, o beija na bochecha, e diz que ele fez um trabalho muito bom. Hércules também começa a corar. E ele agradece. Aparece a bruxa demônio, e diz como aqui está ficando quente. Hércules lhe manda calar a boca. Caroline não entende sua reação. Nesse momento, alguém no castelo fala que não viu sua majestade. A outra responde que ele tem um encontro com Lady Caroline hoje. O tio e o padre ficam surpresos. O padre diz com voz pesada que é bom estar interessado numa garota. Christopher diz que não se sente à vontade quando ela diz isso. O tio diz que inicialmente não demonstrou iniciativa em suas tarefas e ficou ocioso. Trabalhou muito duro até hoje, então isso é normal, na sua opinião. Ele só queria fazer uma pausa de tudo. Ele diz com grande tensão e excitação, olhando através de todos os documentos. Ele afirma que a guerra pode começar em breve. Eles entram em pânico e dizem que houve alguma atividade estranha na península de Persona. Não há evidências concretas no momento, mas eles não podem simplesmente deixar como está. Algo precisa ser feito antes que as coisas se tornem problemáticas. Precisamos discutir tudo com Sua Majestade. O tio diz que irá até ele primeiro. Eles entram ao mesmo tempo e perguntam se podem ocupar um pouco do tempo dele. Eles veem a seguinte cena à sua frente. Hércules está deitado no colo de Caroline, lendo livros, e ela pergunta se seria mais conveniente ler numa posição sentado. Caroline fica assustada ao ver seu pai, e os dois gritam, assustadoso. Hércules não reage de nenhuma maneira. Após a discussão, Hércules, ainda no colo de Caroline, pergunta se eles realmente querem ampliar suas tropas. Um diz que deve começar com as forças navais. O outro diz que deve prestar atenção ao exército primeiro. Eles se olham com raiva. Hércules diz a Caroline que esses velhos o assustam, e ela diz que está ali com ele. Hércules diz que no ano passado, a maior parte de seus lucros aumentados foi gasta em empresas estatais. Irrigação de água,
reconstrução de rotas militares, aquedutos, promoção da saúde pública. E assim por diante, se não fortalecerem a base do Estado, simplesmente será impossível expandir o exército. Ele diz que o moral da população deve ser adequado, mas ele mesmo planejava aumentar o orçamento militar no começo do ano. Os cidadãos devem estar prontos para lutar por seu país, lindo e confortável. Hércules diz que, no entanto, o exército deste país é fraco demais e incrivelmente desorganizado para uma reestruturação. Aqueles dois o olham assustados. Hércules diz que, independentemente das diferenças entre as raças que estão unidas pelo Tratado de Paz, eles podem simplesmente ignorar e começar a arrecadar fundos lentamente, por conta própria. Ele entende que precisam fortalecer suas forças militares, mas seu exército é absolutamente fraco. Seu tio diz que, mesmo com suas palavras, notaram um movimento estranho nas proximidades. Hércules pergunta se eles realmente estão falando da península de Persônia. Ele já sabe. Diz que transações suspeitas e não registradas de guildas de trigo e ferro já foram confirmadas. Além disso, consumidores de comerciantes e intermediários em todos os lugares relatam um aumento anormal no número de mercenários que vêm até eles. E, quando Hércules rastreou as fontes de todas essas mudanças, percebeu que todas estavam relacionadas à península de Persônia. Ele diz que aqueles caras de Personia até apostaria que eles acham que, enquanto uma criança estiver no trono, eles vão destruí-los. Eles não têm ideia de conflitos pessoais e consideram isso vã preocupação. Hércules se recosta no sofá e disse que é óbvio que, mais cedo ou mais tarde, eles serão atacados. Na verdade, expandir esse exército fraco será um desperdício de dinheiro. Ele suspira e diz: o quanto é difícil. Carolina o atende e se dirige a ele. Ela diz que, se o exército do Império Lemúria ficar mais forte, ela o recompensará. Então, Hércules imediatamente se levanta e manda Galfus e Christopher agirem, e logo organiza uma conferência estratégica. Christopher pensa em quão fácil é. Galfus ouve e pensa que isso era o esperado da filha dele. Hércules informa a todos que ainda sobrou dinheiro após a reforma financeira. No momento, o exército do Império Lemúria tem cerca de 20 cavaleiros pesados e arqueiros de arco longo no total, com aproximadamente 100 navios de guerra. Chegou a hora de considerar declarar guerra para conquistar terras perdidas sob o comando anterior? Hércules pergunta a Galfisa o quanto mais precisamente eles precisam de reforços. Ele responde ponderadamente que gostaria de dizer que ainda tem capital suficiente, e diz que tem cavalaria em quantidade, mas também não se sente tranquilo quanto a isso. Ele responde que há pelo menos 10 infantes, mas se pudesse pedir mais, então 20. Hércules avisa para não pedir mais, eles não podem pagar. Galfus fica cabisbaixo, achando que não tem esperanças. Hércules se vira para Christopher e pergunta o que está acontecendo com a frota. Ele responde que ainda está satisfeito com o estado das forças navais, mas muitas embarcações já estão no limite e precisam ser reconstruídas. Assim, se cortarem os custos do exército, o controle sobre o mar aumentará significativamente. Hércules pergunta se ele quer manter o status quo. Galfus diz que eles não tiveram batalhas navais há quase 20 anos, e que agora precisam de um exército. Christopher fica revoltado, e pergunta do que ele está falando. Ele grita que, se perderem o controle do mar, não conseguirão defender a capital imperial. Ele diz que a frota é mais necessária. Galfus recusa e pede para fortalecer o exército. Não há necessidade de se preocupar com parasitas. Hércules os escuta e reflete que a discussão deles não é infundada, pois suas tropas ainda não estão preparadas para lutar. Hércules afirma que eles deveriam receber um pouco mais de atenção e dinheiro. As forças militares do Império Lemúria estão divididas em duas partes. Um exército liderado por Galfus e uma frota comandada por Christopher. Primeiramente, Lemuria tinha um exército permanente, de 100 soldados de infantaria. A cavalaria era reabastecida com recrutas ou mercenários de tribos aliadas. O exército principal era bem treinado e se adaptava rapidamente a qualquer campo de batalha, o que impulsionava a expansão das terras do Império Lemuriano. Quando o exército anterior, sob o comando de Hadrian III, governava, seu número diminuiu significativamente. Descobriu-se que ele destruiu toda a infantaria e formou um exército baseado em cavalaria pesada e arqueiros, que eram menos flexíveis, mas utilizados de forma eficaz na batalha. Hércules acha que foi uma decisão sábia reorganizar o exército.
usando esses soldados como um substituto sensível para as tropas a cavalo. Durante esse período, os soldados eram compostos por metade camponeses e metade mercenários das tribos aliadas. E enquanto há homens mal equipados em seu exército que se mantiveram ontem, simplesmente não é possível controlar a tropa. O exército dos Lemurianos era poderoso, mas só conseguia vencer de vez em quando, e Hadrian III continuava a perder soldados, enquanto eles não tinham chance de melhorar suas capacidades. O número de batalhas perdidas crescia. O dinheiro continuava a ser desperdiçado com compras de cavalos caros e armaduras, e logo o Império Lemuriano estava atolado em problemas financeiros. Assim é como o estado das finanças do reino chegou à situação difícil atual. Por isso, Galfus e Christopher estão discutindo e xingando. Caroline se vira e pergunta: se elaborar o exército principal é difícil, então os mercenários não seriam uma boa opção. Hércules pensa sobre isso e chega à conclusão de que será difícil lidar com eles. Mercenários são soldados que vivem por dinheiro, até os Habsburgos da Espanha, que possuem colônias na América do Sul e fizeram uma fortuna com grandes fazendas e minas de prata. Tiveram seus orçamentos completamente drenados para manter a divisão superior do terceiro. Por causa disso, e também pela falta de um exército regular, alguns foram traídos e tiveram uma experiência triste. Niccolò Machiavelli diz ser contra um exército de mercenários estrangeiros porque eles não podem ser confiáveis. Hércules reflete que Tertil passou de um exército de mercenários para um exército regular. Então, eles são diferentes das reforças francesas que traíram Machiavelli. No entanto, você pode dar o exemplo de um mercenário suíço que lutou pela França até a morte. Outro exemplo são as guerras nacionais francesas. Assim, é impossível confirmar as intenções malignas dos mercenários, como fez Machiavelli. Hércules reflete que Maquiavel obrigou os mercenários a passarem por muitas dificuldades. Provavelmente cerca de 1/3 das teorias do reino eram baseadas em razões pessoais. Maquiavel não se destacava por qualidades militares. Ele começa dizendo que, dado o quão fracos suas forças militares estão, contratar mercenários apenas será como colocar lenha na fogueira. Ele acha que vale a pena focar em fortalecer o exército principal. Galfus concorda e diz que está certo. Eles não confiarão em mercenários. Galfus afirma que a maioria dos mercenários da marinha nem consegue montar a cavalo, o que irrita Christopher. Christopher, por sua vez, diz que seus navios são frágeis. Eles foram maltratados pelos brutamontes de seu exército. Então agora terão que reconstruí-los. Eles começam a jurar e gritar, um contra o outro novamente. Hércules diz que se eles não pararem de brigar imediatamente, ele os forçará a se beijarem, como ordem do imperador. Todos de repente param e se sentam. Hércules diz que está ótimo e chama eles de bons garotos. Hércules comenta que eles não recusam a frota. Se perderem o controle, será difícil restaurá-la. Então que se apressarem na construção dos navios. Christopher agradecer. Ele continua dizendo que, quanto ao exército, será impossível adicionar mais 10 cavaleiros, mas conseguirá encontrar cerca de 3 soldadosos. Galfus afirma que parece que o problema está no exército de 30 sargentos do exército regular. Ele pergunta se isso é realmente normal. Ele responde que se houver apenas 30 soldados, então sim, porque sempre há um número constante de oficiais subalternos. Hércules diz que, então, deixa por sua conta, o chamando de General Galfus. Ele obedece e responde que será como ele desejar. Christopher sugere lidar com aqueles caras de Personia. Galfus acrescenta que eles são um pouco problemáticos. A corporação de mercenários Personia se rebelou contra seu mestre, o imperador, há 8 anos. São traidores que se rebelaram e roubaram a península de Persona. Eles sabiam que o governante estava demasiado preocupado com a infantaria pesada lenta e não conseguiria resistir à infantaria leve. Ele acha que eles usarão as mesmas táticas. Caroline pergunta a Hércules se ele realmente quer dizer que eles invadirão novamente o território deles, e ele responde que não é o caso. Que provavelmente o esquema deles é feito para fazer o jovem imperador sofrer e roubar as finanças do Estado, porque eles mesmos parecem estar em um estado de pobreza financeira. Hércules ouviu dizer que os agricultores da península de Persônia sofrem bastante com altas taxas. Christopher e Galfus começam a entender quem é o inimigo aqui. Hércules diz que parece que tudo depende dele. No castelo. Enquanto alguém limpava, entra um certo homem besta.
Ele vê uma mulher e rosna. Ele a segura firmemente, instilando medo, e diz que não há do que ter medo, porque ele é o rei deste lugar. Em outro lugar, o mesmo homem pergunta a um subordinado quantos soldados eles reuniram. É informado que, além dos 10 mercenários, incluindo 5 de infantaria e 5 atiradores de arco, eles reuniram 30 de infantaria e 5 de cavalaria leve de várias tribos. O homem, abraçando a garota, diz que isso significa que eles têm 45 soldados ao todo. Ele sorri e diz que não é ruim. Neste momento, Hércules declara que o comandante dos mercenários de Personia é uma pantera negra chamada Dálios.